Quando você pede algo que você não tem, ou não vê. Então, por exemplo, quando Deus fala com o seu povo, é porque Deus vê que seu povo saiu daquele propósito, daquela dimensão. E existe duas palavras que parecem ter o mesmo sentido, mas que não têm o mesmo sentido. E eu queria partilhar essa palavra com vocês, essas duas palavras com vocês, nesse segundo momento. O primeiro é a palavra perceber, irmãos. Perceber. E segundo, a palavra discernir. Irmãos, o que é percepção? É aquilo que está ligado ao homem, à sua inteligência, à sua capacidade de perceber. Isso está ligado ao homem. Eu assisti uma série que mostra a realidade dos presídios, né? Dos presídios não, né? Da vida dos presos dentro dos presídios. E eu descobri que existe uma ala dentro dos presídios, um departamento, aonde pessoas são contratadas para lerem as cartas que os presos recebem. Então a pessoa não envia a carta diretamente para o preso, ela envia para a penitenciária, e ali um agente penitenciário é responsável em ler a carta. Imagine um preso que foi condenado a 20 anos de prisão em regime fechado, e a esposa e a mãe escrevem assim para ele: olha, foi só você sair a sua condenação, sua esposa já arrumou outro homem aqui, está com outro homem dentro de casa. Imagina um preso que está condenado a 20 anos, lê isso, irmãos. O cara revolta. Então o que ele faz? A cadeia vira para ele uma situação de louco. Ele quer matar quem vive com ele quer matar o cara que entregou a carta, ele quer matar a mulher. A cabeça desse cara fica o quê? Perturbada. Então, o agente carcerário, ele não entrega uma carta dessa para um preso. Irmãos, isso é discernimento? Sim ou não? Não, gente. Isso é percepção. Irmãos, se eu já sei que uma notícia que eu der vai causar mal para aquela pessoa, é percepção, gente. Eu já sei disso. O cara fala: eu não quero que dê problema na cadeia, eu não quero ter problema com o preso, eu vou entregar uma carta dessa? Eu não, que a mãe dele conte, então um dia que ela vir visitar ele, e os dois se resolvam lá na cela. Mas eu não vou entregar uma carta dessa para o preso. Irmãos, o que o governo faz? O governo tem discernimento, irmãos? O prefeito vai visitar um bairro, e ele vê um monte de criança na rua, um monte de molecada jogando bola, um monte de mãe com criança no colo, e vê uma esquina ali, uma área livre ali, que dá para fazer o quê? Uma creche. E ele fala assim: ó, prometo que eu vou entregar uma creche para vocês, tal. Irmãos, isso é discernimento? Isso é percepção, gente. Ele viu que tem criança está associada à creche. Se eu der uma creche, o povo vai falar que, opa, você é um bom prefeito. E ele está ali para isso mesmo, para ter percepção. Nas coisas de Deus, irmãos, não é percepção, é discernimento. Irmão, o que é discernimento então? Vou contar para vocês. Atos 16 vai dizer que Paulo e Silas estavam indo para a oração, e uma mulher gritava atrás deles assim: ó, esses homens são servos do Deus Altíssimo, escuta o que eles dizem. Irmãos, o que essa mulher falou demais? Nada. Paulo e Silas eram servos de Deus, eles não estavam falando a verdade, mas Paulo e Silas discerniram que era um espírito de mentira que falava aquilo. Então, irmãos, diz a Bíblia que Paulo enfadou-se, voltou-se para ela e disse: em nome de Jesus, sai desse corpo agora, ser liberta agora. E a mulher ficou liberta. Irmãos, discernimento está ligado ao espírito, percepção está ligado a quem? Ao homem. Por que muitas coisas têm dado errado no nosso meio, irmãos? Porque a gente age por percepção, gente. Faz tempo no nosso grupo de oração que a gente não faz um bolo, dá uma Coca-Cola.
Quem é que está querendo comer bolo e tomar Coca-Cola? Quem teve a percepção. Eu estou dizendo que é errado isso, irmãos? Não, mas não é o critério. Até porque a gente tem um momento certo para fazer isso. Geralmente é quando a gente comemora ali o aniversário, a festa. Mas entende, irmãos? Eu tô com uma percepção agora, irmãos. Não, eu estou sentindo no coração que é para mim dar a benção com o Santíssimo aqui. Gente, isso aqui é uma loucura. Eu não posso fazer isso. Mas se deixar, irmão, eu faço, porque minha mente divaga. E qual é o perigo que está no nosso meio, irmãos? Pessoas que têm percepção e erradas, e a gente acha que são o quê? Discernimento. Irmãos, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque a gente lidar com as coisas de Deus. Eu fui rezar por uma moça, minha esposa acompanhou esse caso comigo, ela queria se matar, e eu cheguei na casa dela, irmão, tinha cabeça de alho na cômoda, tinha irmão colocando a cruz na testa dela e querendo enfiar a cruz dentro da cabeça dela, não sei como, mas irmãos, e falando em nome de quem, irmãos? Em nome de quem? De Jesus. Irmãos, e se você vê uma pessoa oprimida, como é que você oprime ela mais? Então, irmãos, eu preciso entender uma coisa, Deus sempre vai me mostrar, não é como aumentar o problema, mas é como de fato, irmãos, intervir naquela situação. Porque talvez, irmãos, a minha situação pode mais agravar o problema do que intervir naquele problema. Eu não aguentei, eu não conhecia ninguém na casa, não sabia de nada que estava acontecendo, eu dei um grito, eu falei, chega, irmãos, parou com isso aqui agora. E todo mundo ficou olhando para mim, eu falei, irmão, sai todo mundo daqui agora, por favor. Aí o pai dela falou assim, você vai ficar sozinho com ela? Eu falei, sua filha não vai fazer mal para mim nenhum aqui. Perguntei o nome dela, ela falou, eu disse o meu, eu disse assim para ela, eu não te conheço, você não me conhece, mas eu entrei na sua casa aqui para te oferecer ajuda. Se você quiser a minha ajuda, eu me coloco à disposição para te ajudar. A moça me contou o que estava acontecendo na vida dela. Mas, irmão, no grito, gente, não resolve. Então, irmãos, o que Deus está falando para a renovação nesse ano de 2020, irmãos? A forma que a gente vê Deus. Eu queria convidar você a tomar aí Romanos 12, versículo 1, já está na sua Bíblia. De que forma que você enxerga Deus? Irmãos, eu não gosto muito de falar de outras realidades que não são a nossa, mas não tem como você não ligar a televisão hoje e mudar de alguns canais, que vocês veem, irmãos, a loucura que essas pessoas fazem em nome de Deus, gente. Esses dias eu vi lá um casal com as mãos numa taça, uma taça gigante cheia de suco de uva, e eles lavando a mão dentro do suco de uva e vendendo a garrafa de suco de uva por R$1.000, gente. E sabe o que é pior de tudo? Tinha fila para comprar o que, gente? Suco de uva. Porque a mão deles era o que, irmãos? Abençoada. Ô, gente, eu vi o cara lá endemoniado, e a pessoa falava assim, ó, a sua oferta é a fogueira santa hoje, quanto mais oferta, mais você vai queimar o demônio, e só envelope com dinheiro. Ô, gente. E tem um que coloca até um avental branco, e é o doutor da cura agora, liberta o vício na hora, gente. Ô, irmãos, tudo em nome de quem? Tudo isso, irmãos, eles fazem em nome de quem? Ô, gente, olha, só Jesus mesmo na causa. E eu li lá na Bíblia que o suor de Pedro curava, e agora qual suor que está curando? O meu. Isso aí chegou em grupo de oração lá em Osasco, viu? Tinha irmãozinho lá metendo um lenço nos outros. Por quê, irmãos? Porque leu a Bíblia? Não, porque viu na televisão o outro fazendo. Então agora eu faço dívida, quem é que paga a minha dívida, irmão? Deus. Quem é que limpa meu nome do SPC agora? Ó, gente, olha que benção. Quem é que limpa meu nome do SPC? Jesus, Senhor da glória. Então nós estamos pedindo para Jesus
casa, carro, limpeza de nome, celular de 8 mil reais. Irmão, agora os presentes de Jesus ficou mais caro. E tudo isso, irmãos, em nome de quem? Jesus. Irmãos, eu queria convidar você a meditar nessa tarde, nesse momento. Aonde é que está a nossa visão? Porque se eu e você perder a visão, Jesus vai deixar de ser Deus e vai se tornar um produto que as pessoas estão vendendo Ele em nome de uma cura, de um milagre ou de sei lá o que eles prometem para essas pessoas. Irmãos, não tem coisa que está explícita que é mentira, mas porque tem gente que acredita, é porque elas querem comprar um produto. Pega aí, irmãos, versículo 1. Eu vos exorto, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a oferecerdes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É este o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Palavra do Senhor. Irmãos, Paulo aqui, irmãos, ele começa exortando, mas irmãos, gente, o que é exortação, gente? Parece que exortação parece que é uma coisa ruim, gente. Irmãos, exortação é um presente de Deus para nós, irmãos, porque, irmãos, se a gente entendesse a dimensão da exortação, irmãos, eu ia querer que Deus me exortasse a toda hora, então, porque a exortação, irmãos, é aquilo que causa bem para a minha alma, é aquilo que faz, irmãos, o que é exortar? É ensinar para o outro o quê? O certo, gente. Porque a gente diz assim, hoje Deus vai exortar a igreja, aí os outros falam, meu Deus do céu, prepara as costas. Não, gente. Surra não é exortação. Exortação, irmãos, é amor de Deus na vida dos filhos. Exortar, irmãos, é quando a gente quer que o outro aprenda aquilo que é certo. Lá no Ariston, passa trem da CPM. Agora fizeram uma ponte, mas antes tinha uma passagem de carro e pedestre. E tinha uma cancela, e antes de atravessar a cancela tinha 3 palavras, dizendo: pare, olhe e escute. Irmãos, isso é uma exortação. Não é uma exortação? Pare, olhe e escute. Mas se a pessoa não parar, não olhar e não escutar, ela corria o risco de quê, irmãos? Ser atropelada pelo trem, gente. Então perceba, irmãos, na minha vida, em Deus, eu preciso parar, porque senão, irmãos, eu vou começar a enxergar Deus em lugares que Deus não está. Irmãos, eu queria do fundo do meu coração compartilhar isso com vocês nesse momento, irmãos. A gente precisa tomar um cuidado extremo, irmãos, aonde a gente está colocando Deus e o que a gente está delegando a Deus. Porque aqui Paulo vai falar de um sacrifício agora o que, irmãos? Vivo. Porque, irmãos, até então o judeu, ele só aprendeu a sacrificar o que, irmãos? Um animal. E esse animal tinha que ser o que? Primeiro imolado, morto, depois ele era sacrificado. Agora, depois de Cristo, irmãos, o sacrifício ele é o que? Vivo. Mas ele tem que ser um sacrifício vivo e santo e agradável. Fala para quem está do seu lado: vivo, santo e agradável. Fala para ele aí. Ó, irmãos, isso a gente tem que gravar no nosso coração. O sacrifício ele tem que ser vivo. De quem? Da minha alma. Santo, irmão, tem que estar em Deus. E o que, irmão? Agradável. Agradável aos homens, irmãos? Agradável a quem? A Deus. E o que muitas pessoas têm feito, irmãos, nesse tempo? Agradado quem? O homem. Aí ele vai dizer no versículo 2, irmãos: não vos conformeis com quem, irmãos? Com este mundo. Irmãos, o que é conformar, gente?
é estar de acordo, é concordar, é estar dentro dessa forma, desse mundo. Que mundo é esse, irmãos? Esse mundo que tem entrado no nosso meio, irmãos, e tem falado de um Deus de poder, um Deus que faz o que você pedir para Ele, um Deus que opera qualquer coisa, um Deus do impossível, irmãos. Aqui eu vou até partilhar algumas particularidades que eu tenho visto nesse tempo. Um rapaz foi procurar o plantão de oração por cura e libertação da minha cidade, tá? Foi lá na China, não, porque lá na China ninguém está indo mais, agora está tudo vindo para o Brasil. E aí, irmãos, ele foi pedir oração, porque ele era separado, mas ele arrumou uma outra esposa, e agora ele e essa esposa dele iam para a igreja. Mas só que o que ele não podia fazer, irmãos? Ele não podia receber o sacramento da comunhão, e isso machucava o coração dele, isso doía na alma dele, porque ele queria comungar, mas não podia. A irmã orou por ele, escuta isso, gente, e falou assim para ele: irmão, você já orou para sua primeira esposa morrer? Irmão, você tem noção disso? E ela disse assim: irmão, porque se a sua primeira esposa morrer, o irmão vai poder fazer o quê? Gente, orar para Deus fazer o que agora, irmãos? Matar. Gente, olha isso, irmãos. Irmãos, nós estamos falando essas coisas em nome de quem? De Deus. Eu fui pregar aqui na diocese de Osasco, não foi lá na China não, porque lá não está indo mais carismático também. E uma irmã me procurou no final e veio pedir oração para mim. Primeiro foi um irmão, e eu vou contar os dois testemunhos, irmãos. Vou contar o da irmã que eu comecei. Ela falou assim para mim: irmão, eu não sou casada, eu também já não tenho muita idade para ser mãe, só se for um milagre. Mas eu me envolvi com um homem aí, irmão, e o homem não quer nada comigo. Irmãos, desse jeito ela falou. Mas eu queria pedir que o irmão orasse por mim, para esse homem voltar para mim, pelo menos para nós ter um filho. Aí, irmãos, eu falei assim para ela: irmã, você acha que Deus quer isso para você? Deus quer algo melhor para você? Ela falou: é mesmo, irmão? Então ele vai casar comigo? Eu falei: irmão, pelo amor de Deus, calma, gente. Irmão, Deus trabalha para mim conversar com aquela irmã, gente. Aí veio um irmão com depressão conversar comigo. Irmão, reza por mim, irmão. Reza por mim, irmão. Chorando. Eu falei: amém, irmão, vou rezar. Eu falei: irmão, o irmão quer que eu ore por quê? Ele falou: irmão, eu sou depressivo. E eu tenho consulta no INSS, irmão. Eu falei: então, irmão, vou rezar. Eu vou pedir para Deus curar o irmão agora, em nome de Jesus. Eu falei: não, irmão, pelo amor de Deus, não, irmão, não. Senhor, gente. E ele falou assim para mim, gente: eu nunca ouvi isso na minha vida. Foi a primeira vez, e espero que seja a última, em nome de Jesus. Eu falei: não, irmão, eu quero que o irmão reze, que o médico veja que eu ainda estou doente, irmão, porque eu não posso voltar a trabalhar. Irmãos, ele queria que eu orasse para ele continuar o quê? Doente, irmãos. Gente, olha o que Paulo está falando aqui para Romanos: não vos conformeis com o quê? Com esse mundo. Mas o que, irmãos? Transformais. Porque as pessoas agora, irmãos, elas têm visto um Deus, gente, um Deus que só faz, um Deus que só opera, um Deus que tudo que você pedir para Ele, Ele vai fazer, um Deus que tudo que você colocar na intenção, Ele vai. Irmãos, quando é que Deus se manifestou desse jeito, irmãos? De que forma que Deus se manifestou? Irmãos, a gente tem confundido a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, irmãos, com outro Deus, gente. Irmãos, eu quero convidar você aí, abre a sua Bíblia lá em Êxodo 32, gente, por favor, porque eu queria, irmãos, trazer essa palavra de Êxodo 32 para nós aqui nesse ano, irmãos, e a gente precisa despertar para isso.
Porque, irmãos, eu preciso entender qual é o Deus que eu falei sim para Ele, qual é o Deus que entrou na minha vida, irmãos. Que Deus é esse, gente, que morreu na cruz por mim? Que Jesus é esse, irmãos? Irmãos, por que eu sei por que um monte de gente não gosta de Maria? Eu sei, gente, não é porque nós chamamos de ave cheia de graça, não é nada disso não, gente. Porque Maria entendeu Deus na essência. Maria foi, irmãos, a única mulher da Bíblia que entendeu o plano de Deus foi Maria. Porque, irmãos, Maria primeiro estava prometida a quê? Em casamento. Para quem? Para José. Irmãos, qual era o sonho de Maria? Era ser mãe de Jesus? O sonho de Maria era ser mãe de Jesus? Nunca, gente. O sonho dela era o quê? Casar com José. Maria não rezou, não orou para ser a mãe de Jesus. Foi Deus que escolheu ela para ser a mãe. Irmãos, Maria foi separada por Deus. E Deus não podia pegar uma moça solteira que não tinha nem compromisso. Não, Deus pegou ela. E Deus falou, ave cheia. Irmãos, gente, a pregação não é essa, pelo amor de Deus, não posso perder o sentido. Mas antes de Deus, do anjo falar com Maria, o anjo falou com Zacarias, o pai de João Batista. Não falou com Isabel, que era a mãe, mas falou com Zacarias, que ia ser o pai do menino. Mas com Maria, o anjo não foi falar com José primeiro, foi falar com ela. E Maria estava prometida em casamento. O anjo vai falar com ela, diz a Bíblia que ela se perturba. O anjo fala, você vai ser a mãe do Salvador, Maria. E o ente que nascer de ti, ele vai sentar no trono de seu pai Davi, seu reino vai reinar para sempre, e a sua posteridade não terá fim. Irmãos, quando o anjo começa a falar isso, Maria já fica doida, perturbada, fala, mas eu não conheço o homem. Aí o anjo fala assim, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a força do Altíssimo te envolverá. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Jesus. Irmãos, Maria viveu a experiência com quem? Com o Espírito Santo. E quando o anjo termina a fala, ela fala o quê? Eis aqui o quê? A serva. E quando ele encerra a conversa, irmãos, e só Deus sabe o que aconteceu naquela casa, quando o anjo se retirou, diz a Bíblia que Maria correu, já foi servir Isabel. Irmãos, a mãe de Jesus servindo. Gente, Maria entendeu quem é Deus. Irmãos, ela entendeu que os planos de Deus ia passar pela vida dela, mas ela ia revelar o Cristo para a humanidade. Irmãos, e hoje, infelizmente, irmãos, a gente está mais revelando pessoas do que Deus. Hoje as pessoas vão mais atrás de homens que pregam, de homens que oram, de mulheres que pregam, mulheres que oram, do que do Deus, irmãos, que transforma a nossa vida. Irmãos, só que eu e você não podemos cair nesse engano. Pega aí o versículo 1, gente, de Êxodo 32, diz assim, irmãos, vendo que Moisés tardava a descer da montanha, o povo agrupou-se em volta de Araão e disse-lhe, vamos, faze-nos um Deus que marche à nossa frente, porque esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos mais o que foi feito dele. Araão respondeu, tirai os brincos de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-me. Tiraram todos os brincos de ouro que tinham nas orelhas e o trouxeram a Arão, o qual, tomando em suas mãos, pôs em um molde, e fez dele um bezerro de metal fundido. Então exclamaram, eis, ó Israel, seu Deus, que te tirou do Egito. Arão, vendo isso, construiu um altar diante dele e exclamou, amanhã haverá uma festa em honra a quem, irmãos? Em honra do Senhor. Gente, olha isso, irmãos. O povo tinha saído do Egito, da escravidão, eles viram a manifestação de Deus, mas porque Moisés tardava a voltar, irmãos, da montanha, o povo já quis um novo o quê, irmãos? Um novo que marche, aonde, irmãos? À nossa frente. Irmãos, e Araão, um sacerdote, irmão, pega os brincos, os anéis, né, os pertences de ouro, irmãos, coloca numa forma, ou seja, conforme, e funde um bezerro de ouro, e eles começam a fazer o que, irmãos? A adorar um bezerro de ouro. E Araão, vendo isso, irmãos, constrói o que? Um altar para ele. Irmãos, olha isso.
Altar, irmãos, no Antigo Testamento só era construído para Deus. Altar era de Deus, altar era um lugar reservado, altar era lugar de pôr a oferenda, irmãos. Fizeram um bezerro de ouro, ainda fizeram um altar para ele, irmãos. Infelizmente hoje as pessoas querem um Deus, irmãos, que trabalhe o tempo todo para quem? Para mim. Um Deus que só cure minha filha, um Deus que só olhe para minha casa, um Deus que só olha para o meu casamento. Irmãos, eu tenho visto cada coisa nesse tempo, irmãos, que as pessoas perderam a visão de Deus, gente. Irmãos, eu vi um pai testemunhando: graças a Deus, os meus filhos foram tirados dessa poluição, dessas escolas estaduais, e agora meus filhos estudam num colégio católico. Graças a Deus, Deus me abençoou, e agora meus filhos estão num colégio católico. Irmãos, eu quero fazer uma pergunta: isso é testemunho, gente? E as crianças nossas que estudam em escola pública, gente, quer dizer então que Deus esqueceu delas? Que Deus só lembrou dos meus filhos, gente? Irmão, eu estava na estrada e um carro perdeu o controle, passou por mim, irmãos, não bateu no meu carro, mas bateu no carro que vinha atrás, irmãos, e morreu toda a família que estava no carro de trás. Se fosse meu carro ia morrer eu e a minha família, mas Deus me livrou de um acidente. Irmãos, isso é testemunho, gente. Me fala isso, pelo amor de Deus. Deus que não matou minha família, mas matou a família que estava vindo no carro de trás, gente. Oh, irmãos, é esse Deus que eles construíram, um Deus que só abençoa quem, irmãos? Um Deus que só abençoa eu. Porque, irmãos, me perdoe, gente, eu preciso falar isso para vocês em nome de Jesus. Irmão, nós estamos produzindo deuses para as pessoas que marcham à frente de quem, irmãos? Delas. Mas não um Deus que marcha à frente de um povo. Porque senão, irmãos, as pessoas vêm para a igreja por uma única condição. Por quê? Por interesse. Quando eu era católico, minha vida era um inferno. Quando eu era católico, não tinha nada. Quando eu era católico, eu adorava Baal. Quando eu era católico, eu dobrava diante dessa mulher. Mas agora que eu aceitei Jesus, ó, irmãos, isso virou o quê? Testemunho. Como chamava o primo de Jesus, filho de Isabel? Como que ele chamava? Quem? João Batista. Quando João Batista acusou o rei Herodes lá que ele estava em adultério com a esposa do seu irmão, o que Herodes fez com João Batista? Colocou ele aonde? Na prisão. Lá em Atos 12, irmãos, fala que um dia pegaram um discípulo, mataram Tiago. Primeiro mataram Tiago, discípulo de Jesus, e depois prenderam outro discípulo. O nome do outro discípulo? Pedro, a qual já planejavam matar Pedro, que dia? Dia seguinte. E fala, irmãos, que Pedro já estava dormindo na cadeia. O anjo do Senhor acordou Pedro e colocou ele para fora da prisão e tirou ele da prisão. Sim ou não? Foi. Quem que era mais próximo de Jesus, irmãos? Pedro ou João Batista? Ô, gente, me ajuda aí. Quem é que cresceu com Jesus? João Batista. Quem é que apontou o cordeiro? João Batista. Mas quem perdeu a cabeça? Pedro ou João Batista? Irmãos, a nossa fé não está condicionada a isso. Eu posso perder o emprego, irmãos. Meus filhos podem passar por enfermidade, gente. O irmão meu, Adalberto, da Diocese de Osasco, a filha dele ganhou uma bolsa de estudo para estudar medicina em Cuba. Na véspera de Natal, ela indo trabalhar, o caminhão soltou um eixo do truque e pegou a filha dele no ponto de ônibus. O ponto cheio, só acertou quem? A filha do Adalberto. Aqui é minha esposa.
O médico falou assim para o Adalberto, o legista: qual foi a última lembrança que o senhor tem da sua filha? Ele falou assim: eu vi minha filha hoje se arrumando para ir trabalhar. Minha filha estava com a blusa vermelha, minha filha estava com uma saia azul, minha filha estava com a sapatilha preta. Eu vi a minha filha se arrumando hoje, doutor. Sabe o que o médico falou para ele? Fica com essa lembrança da sua filha, o senhor não precisa ver o que está lá dentro. Sabe o que ele falou para o doutor, irmãos? Doutor, eu quero ver porque eu sou o pai. O médico chamou a enfermeira e falou: prepara uma cadeira de roda aí, que ele não vai aguentar ver. Quando o legista abriu a gaveta do IML, o Adalberto caiu de joelho e falou: Senhor, obrigado, porque hoje de manhã eu senti o perfume dessa rosa no meu jardim, mas eu sei que agora quem sente o perfume dela é o Senhor na vida eterna. Oh, gente, quem dá força para um homem falar isso é o Deus, gente. Só que hoje a gente só consegue louvar o Deus que dá o quê, irmãos? Livramento. O Deus que paga minhas contas. Irmãos, um irmão veio pedir oração para mim, porque ele comprou um carro parcelado em 12 vezes, e ele queria que o irmão perdoasse a dívida dele, gente. Oh, irmãos, é isso que a gente colocou para Deus agora. É essa oração que a gente deposita aos pés do Senhor agora. É isso. Visita, Senhor, visita o meu, visita, Senhor, minha casa, visita, Senhor, é o meu filho, Senhor, que o meu filho ganhe essa bolsa, que meu filho passe nisso, que o meu marido, Senhor, seja promovido, que a minha esposa ganhe isso. Oh, Senhor, irmãos, é esse Deus que a gente tem visto, é esse Deus que eles construíram para si, um Deus que faz o quê, irmãos? Que marcha, mas não um Deus que gera vida. Não um Deus que entrou na nossa história. Não, oh, irmãos, o que a gente está promovendo hoje muitas vezes, irmão? Vem para cá, você vai alcançar o seu milagre. Pede, bate, irmãos, olha, cuidado com isso, irmão. A gente está prometendo uma coisa que Deus não prometeu, irmãos. O que Deus prometeu foi a vida eterna. Gente, aquele ladrão da cruz falou: se o Senhor descer daí e depois salvar, eu vou acreditar no Senhor. Irmãos, é esse aí que tem visto hoje, irmãos, um Deus que opera, um Deus que faz. É um Deus que mata a minha mulher para me dar uma mais nova, gente. É um Deus, gente, que tira o carro do outro e dá o carro dele para mim, irmãos. É um Deus que faz o meu irmão ir a pé para a igreja e faz eu trocar de carro todo ano. É esse Deus que eu quero. É o Deus, irmãos, que põe os filhos dos outros na escola pública para estudar no lixão de escola pública, como assim eu acho, como assim eu falo, para comer merenda de escola pública, mas os meus não, o meu estuda em escola particular. Deus abençoou, Deus deu a graça, meus 5 filhos estão. É esse testemunho que eu quero dar para as pessoas. Só que eu não estou revelando Deus, gente. Eu estou revelando quem? Eu. Irmãos, essa madrugada eu acordei 3 horas da manhã para rezar, irmãos, e Deus falava comigo, irmãos, e eu me entretinha com Deus, e Deus falava, irmãos, e Deus me abraçava, e Deus falava: filho meu, eis que eu te falo. Irmãos, eu estou falando de Deus, gente. Estou falando de quem? De mim. Porque eu já li a Bíblia 10 vezes, porque eu sei, eu sou um profeta, Deus fala comigo, irmãos. Eu estou falando de Deus, gente. Estou falando de quem? De mim. Só que eu estou falando em nome de quem? De Deus. Irmãos, é tremendo. Daqui a pouco a gente vai viver isso. O sacerdote, ele vem para trás do altar, e quando ele leva o Cristo vai para frente, e o sacerdote fala a mesma coisa que João Batista disse há 2000 anos atrás: eis o Cordeiro de Deus. É Ele que faz o que, irmãos? Que tira. Acabou, gente. João Batista não falou mais nada. Oh, irmãos, é essa dimensão. E Deus falou, e Deus está falando para a renovação: não vos conformeis com esse mundo, mas o quê? Transformai-vos, gente. Oh, irmãos, eu tenho medo. Eu falo isso para minha esposa: gente, eu tenho medo, irmãos. Eu tenho medo, gente, de mostrar um júnior, de apontar um júnior para as pessoas, para mostrar a minha eloquência, para provar a minha capacidade, para menosprezar os outros. Um testemunho que eleva os meus filhos e diminui os filhos dos outros. Um testemunho que eleva o meu casamento e diminui o casamento do outro. Ah, porque, irmãos, no meu casamento, gente, Deus preparou. Gastei 80 mil reais no meu casamento. Tinha vereador no meu casamento, tinha
ganhar prefeito no meu casamento. Mas o outro, irmãos, comprou um centro de coxinha e casou do mesmo jeito, porque recebeu a benção da igreja, o sacramento do matrimônio. Gente, testemunho não é a festa, testemunho é o sacramento. Só que a gente testemunha o que, irmãos? A festa. Eu tenho medo, gente, de uma hora mostrar um Júnior pregando e a hora mostrar um Júnior desfilando nas avenidas de São Paulo. Eu tenho medo, gente, de uma hora mostrar um Júnior pregando e outra hora testemunhar um Deus que só faz coisas ao meu favor. Ô, irmãos, isso aqui não é natural. Eu volto a dizer, é o quê? É espiritual. A gente não vai conseguir ver isso na visão natural, porque eu acho assim, se eu sirvo a Deus e Deus quer me dar, amém, glória a Deus, eu acolho, claro que sim. Mas, irmão, se nesse tempo eu tenho a graça de poder dar o melhor para minha família, isso não é um testemunho para mim edificar a minha família, para mim mostrar a minha família, é um testemunho para a minha vida, para ver a grandeza e a misericórdia de Deus na minha vida, irmãos, e não elevar isso para que as pessoas entendam isso como um testemunho para mostrar o que Deus me deu, não o que Ele é. Gente, isso é um perigo, irmãos, só que a gente não percebe isso. Irmãos, a gente acabou perdendo essa dimensão. Olha isso, nós queremos um Deus que marche à nossa frente. E é esse Deus, irmãos, que eu tenho visto muitos irmãos meus falando, infelizmente. Coloca seu nome aqui, traz a sua intenção aqui. Porque quem batizou meu filho foi o bispo. E sabe quem batizou meus 6 filhos? Foi a ministra do batismo. Só que qual foi a essência do batismo, irmãos? É o sacramento. Então quem foi a ministra do batismo que batizou, não tem testemunho para dar. Mas o filho de quem o bispo batizou, tem testemunho para dar, gente. Irmãos, sabe o que é testemunho, gente? É quando eu revelo Deus na vida das pessoas. É quando a minha casa fala assim, vai bobão, continua indo na igreja. Eu tive 5 filhos com essa doida aí, porque ela não bate bem da cabeça. Nós morávamos em 3 cômodos no fundo da casa dos meus pais, irmãos. E a minha mãe falava assim, Júnior, 3 filhos tá bom. Eu tive 3 filhos, minha irmã teve 3 filhos, sua sogra teve 3 filhos. Eu falei, mãe, eu não sei quantos Deus tem para mim, eu não sei. E quando ela engravidou do 4º filho, gente, ela tem sentimento. Ela é mulher. A minha mãe falou, Júnior, eu não acredito. Ena, não acredito, Ena. Que loucura é essa, Ena? 4 filhos, onde vocês vão pôr esses meninos, Ena? Olha para esse mundo, olha para... E faculdade, e escola, e não sei o que, Ena. Você está doida, Ena? E minha esposa com um bebê dentro da barriga, e minha mãe chamando ela de quê, irmãos? De doida. E minha mãe falou assim para ela, se vocês tiverem mais um filho, esquece de mim. Minha mãe, no ano seguinte, minha esposa está grávida. Falei para ela, você vai contar para sua sogra? Ela falou, eu? Se você quer filho não vai contar, você quer que eu conte? Nós vamos passar o Natal na minha mãe. E minha mãe chamou eu de canto e falou, Júnior, a Ana está grávida? Eu falei, mãe, não sei. Irmãos, vergonha de testemunhar o quê? Uma vida. Mas se fosse um carro zero, né, Ana? É só parar na porta e dar uma buzinadinha, que você já escuta o quê? Glória a Deus. Mas filho, é gasto. Irmãos, e a minha mãe falou, não, Júnior, ela está com a barriga estranha. Eu falei, mãe, não sei. Sem graça, gente. Com a vontade de ir embora da casa da minha mãe. E Deus falou comigo assim, você está apoiado em quem? Na hora
da ceia, meu pai começou a fazer uma oração. Ele é um anfitrião. Quando silenciou, eu falei: Senhor, eu quero te louvar por mais um ano de vida. Quero te louvar pelo dom da vida. Quero te louvar pela minha família aqui reunida, Senhor. Eu quero te louvar, Senhor, pelo bebê que está na barriga da minha mãe. Minha mãe falou: eu sabia. Eu falei: mas eu quero te louvar, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Te louvo, Senhor. Eu te bendigo, Senhor. No ano retrasado, irmãos, nós entramos na fila de adoção. E um irmão meu da Renovação Carismática, amigo meu, falou assim para mim: você é louco. Quando essa criança crescer, ela vai matar você dormindo. Porque eles são assim, você dá de tudo para eles, eles não reconhecem. Irmãos, naquela hora, eu falei: meu Deus do céu, misericórdia, Senhor. Irmãos, naquela hora só pode ter sido o Espírito Santo, só pode ter sido, não foi eu. E eu falei para ele: você está certo. Puxa vida, você está certo, cara, eu não vi isso. Olha aí, a Suzana Rudstoff lá, está certinho, mano, ela era adotada, está certo. Puxa, cara. Aí ele falou: não, ela não era adotada, ela era filha do casal. Aí eu falei: então você toma cuidado, irmão, porque o meu filho, o seu filho, pode matar eu e você dormindo. E está mais um caso aí, irmãos, não foi de adoção, foi de filha. Mas, irmãos, filho dá o quê? Trabalho, dá gasto. Entende, gente? A gente perdeu a visão de um Deus. A gente perdeu a proporção que Deus é na nossa vida, gente. Nós perdemos, irmãos, a dimensão de que Ele é capaz de fazer na nossa vida. Mas só a gente aprendeu de um Deus que tem o quê, irmãos? Que tem poder. Um Deus que tem poder, irmão, que se Ele curar o câncer, louvado seja Deus. Eu fui visitar uma senhora com câncer, e ela estava comigo, e Deus falou para mim: eu vou recolher minha filha. E eu falei: meu Deus, como que eu vou falar isso para essa mulher aqui, Jesus? Misericórdia, logo eu. E eu falei para o marido dela: Jorge, não tem café aqui não? Ele falou: tem, Juninho, vou fazer um café para você. Eu falei: ô, por favor, faz um café aí. E me aproximei da Eliane. Eu falei: Eliane, você está pronta, irmã? Deus está te esperando. Ela falou: Juninho, eu sei que a minha hora está chegando. Eu falei: Eliane, vai com Deus, mas você está pronta. Irmãos, aquela mulher sorriu e me agradeceu, gente. Só que testemunho é se a pessoa levantar do câncer, não é se ela entrar no céu. Porque a nossa dimensão, irmão, só enxerga o que está ao nosso redor. A gente não consegue enxergar o que João Batista enxergou, o Cordeiro de Deus. Irmãos, eu queria encerrar com vocês esse momento falando de uma mulher que não era carismática, e de um homem também que não professava uma fé carismática. Thomas Edison. Já ouviram falar de Thomas Edison? Sim. Descobriu a lâmpada, não foi esse? Quando ele tinha 6 anos de idade, ele chegou com uma carta da escola e falou: mamãe, a professora mandou entregar para a senhora. A mãe leu a carta e disse assim: filho, a carta não é para mim, a carta é para você. E ela falou: eu vou ler em voz alta para você. Querida mãe, lamentamos informá-la, mas a nossa escola não tem condição de educar o seu filho. Ele é um aluno muito inteligente, o mais inteligente da escola, e nós não temos professores capazes de educar o seu filho, porque os nossos professores não conseguem acompanhar o grau de raciocínio do seu filho. E percebemos que a senhora tem ensinado o seu filho em casa, então nós queremos dizer que a senhora pode continuar ensinando o seu filho em casa, ele não precisa mais vir à escola. E ele falou: mamãe, eu não preciso mais estudar. Eu falei: lógico que não, filho, eu sou a sua professora, eu vou te ensinar, filho, porque os seus professores mesmo reconheceram aí, ó, que eles não sabem te ensinar. E olha quem foi: Thomas Edison. Já na velhice, sem a mãe, Thomas Edison acha uma carta nas coisas da mãe. Então ele começa a ler, irmãos, e na carta estava escrito assim: querida mãe,
Lamentamos informá-la, mas identificamos no seu filho um grau de retardamento mental. Ele tem atrapalhado os amiguinhos na sala de aula, e os professores não conseguem ensinar, porque o seu filho não acompanha o raciocínio dos professores. Lamentamos informá-la, mas queremos pedir que a senhora busque uma escola com um grau de capacidade para ensinar a deficiência do seu filho. A carta, irmãos, era a mesma. O que muda, gente? A visão de quem está lendo. Deus é o mesmo, gente. É o mesmo. O que muda, irmãos? A visão que nós estamos tendo de Deus. Sabe quem Ele é, irmãos? Ele é Deus. Sabe o que Ele pode fazer? Tudo, o impossível. Ele é bom e é perfeito. Só que é o seguinte, irmãos, acima do que Ele faz, Ele é Deus. Só que hoje, nós estamos olhando Deus por baixo, só do que Ele faz, esquecemos de olhar quem Ele é. Davi entendeu isso, quando Davi estava cercado no monte. Davi elevou os olhos aos montes e disse: elevo meus olhos aos montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor. É um Deus que é, irmãos. Só que hoje nós estamos falando de um Deus que faz. Quer milagre? Quer poder? Vem que aqui tem. Só que, irmãos, nós não damos milagre, nós não ministramos poder, nós ministramos a graça e a presença de Deus. Ele cura, Ele liberta e transforma, mas é Ele. Eu queria convidar você a ficar de pé, meu irmão e minha irmã. Paulo vai encerrar assim na carta aos Romanos: transformai-vos pela renovação do vosso espírito, a que possais discernir, irmãos, o que é bom, o que agrada e o que é perfeito. Há 2 anos atrás nós cuidamos de um irmão com câncer, do meu grupo de oração. E era um de manhã e uma noite. Um de manhã e uma noite. A esposa abandonou, mas o grupo de oração estava lá, cuidando. Deus recolheu o Wander numa sexta-feira. E no sábado, irmãos, nós estávamos lá, do lado do caixão do Wander, louvando o Deus da vida. Que estranho. Porque para muitos louvar o Deus da vida é na porta das maternidades. E não se testemunha Deus da vida somente na porta da maternidade. Se testemunha Deus, irmãos, da vida em todo lugar da nossa vida. Santa Teresinha do Menino Jesus morreu aos 24 anos. E a Madre Superiora disse para ela: mas você não é tão amiga dele? Você até não chama ele de amado? Por que você não pede para o seu amado vir te curar? E ela falou: Madre, jamais. Para que a cura, se daqui a pouco eu vou estar com o meu amado? Oh, gente, é a visão de Deus. A tia da minha esposa está com câncer, o sangue. Acabou de fazer a sessão de quimioterapia, falou: bichinha, vou para o norte, vou viajar. E todo mundo: não, só está doente. Eu falei: que doente? Sai para doente, está vocês. Vocês enxergam a doença, eu enxergo a vida. É a visão, gente. Entende isso, irmãos? É um povo que perdeu a visão de Deus, do que Ele é, de enxergar o Cordeiro. E até as nossas adorações hoje, irmão, tem sido difícil.
O Santíssimo está passando e a gente não adora, a gente está pedindo. Jesus filho de Davi me cura, Jesus filho de Davi me sara, é o Santo de Israel. Jesus olha para mim, Jesus irmãos, isso não é adoração, gente. Irmão, nós transformamos a adoração também em momento de pedir. Adorar, irmãos, é declarar: Tu és Deus, Tu és o Senhor de todas as coisas. Senhor, eu te louvo. É você saber o que você está vivendo, é você saber o que você está passando, mas dos seus lábios saem cânticos de quê, irmãos? De louvor. Paulo estava falando isso aos romanos: transforma o vosso espírito, transforma a vossa mente, de quem é o Cristo. Irmãos, quem adorou Jesus foi Maria, porque junto à cruz estava ela como? De pé. Nós desaprendemos até a adorar, irmãos. E adorar quer dizer elevar a Ele o louvor que é devido. Nós não podemos perder a dimensão de quem Deus é, irmão. Porque no dia que eu perder a dimensão de quem Ele é, eu esqueço de tudo que Ele fez na minha vida. Eu preciso falar uma coisa para você que está aqui hoje. Isso aqui para você é uma oportunidade, porque você já estava longe, e Deus foi te buscar no meio do caminho, filho, para você poder voltar e elevar os seus olhos a Ele, e entender quem Ele é. Irmãos, isso aqui hoje é oportunidade. O que a Diocese de São João da Boa Vista está vivendo hoje é uma oportunidade de olhar para Ele e ver o que João Batista viu, o Cordeiro. De olhar para Ele e ver o que Moisés viu, um Deus que o seu fogo não se apaga, que o seu fogo permanece. De olhar para Ele e ver o que Abraão viu, um Deus que tem uma terra para nós. De olhar para Ele e ver o que Davi viu, irmãos, um Deus que está acima dos montes. De olhar para Ele e ver o que Estevão viu, irmãos, quando estava sendo apedrejado, o céu aberto, e Cristo à direita de Deus Pai, esperando Ele na glória. Olhar para Ele, irmãos, e ver o que Daniel viu naquela cela, naquela prisão. Olhar para Ele e ver o que Sidraque, Misaque e Abidnego viram, irmãos, um Deus que dançava na fogueira junto deles. Esse é Deus, irmãos, esse é o Cordeiro de Deus, Ele é o Cristo, é Ele que está no meio de nós, é esse Senhor, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é o Cristo, Ele pode todas as coisas. Volta o seu olhar para Deus, volta a sua visão para Ele, volta o seu coração para Ele, deixa Ele transformar a sua história, irmãos. Dê a Ele o lugar que é dele, dê a Ele o espaço que é dele. Irmãos, não olhe para o Deus que faz, mas olhe para o Deus que é. Ele é Deus. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu nunca vou me esquecer disso. Eu fiquei 6 meses no isolamento de um hospital, sem a minha mãe poder chegar perto de mim. E um dia, rezando, irmãos, Deus falou comigo: eu nunca saí de perto de você. Oh, gente, eu não preciso de mais nada nessa vida. Eu tenho tudo, porque eu tenho Deus. Um Deus que cuida de mim, irmãos. Entende? Um Deus que me assiste. Um Deus que nem quando eu sabia nada dele, Ele já ficava numa sala de hospital comigo, acampado do meu lado. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele é Deus. Eu convido você a fechar os seus olhos. E a enxergar, irmãos, quem Ele é. E a olhar para Ele acima de todas as coisas que você está passando e vivendo nesse tempo. Paulo estava falando isso aos romanos: cuidado, não vos conformeis com esse mundo aí que aponta um Deus que pode tudo, que faz tudo toda hora. Não, cuidado.
mas transformai-vos pelo vosso Espírito, a fim de discernir o que é bom, o que agrada e o que é perfeito. Eu quero convidar você a louvar a esse Deus que você vê acima de todas as coisas, um Deus ao qual você pode agradecer e louvá-lo, um Deus ao qual você pode dizer o nome dEle, um Deus ao qual você pode nesse exato momento olhar para a história da sua vida e ver de tudo que Ele fez, de tudo que Ele operou na sua história, na sua vida. Um Deus que até agora, Senhor, tem nos sustentado, um Deus que até agora, Senhor, tem estado conosco, permanecido conosco, porque Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é o Cristo, Ele é o Filho do Deus vivo.